Boa tarde a todos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos realizarmos o Evangelho no Lar. Um momento onde refletimos sobre as lições que foram passadas por Jesus e trazidas a nós pelos seus apóstolos e por todos aqueles que o seguiram. Estamos nesse instante fazendo a reflexão com o livro Fonte Viva. A lição desta semana é a de número 124. Então, busquemos silenciar os nossos corações e com muita calma e serenidade vamos buscando trazer o nosso pensamento para este momento. Nos ligamos ao benfeitor que nos acompanha nesta encarnação. O amigo querido, a quem chamamos de anjo da guarda, que caminha conosco esse instante de encarnação. Somos gratos a Ele pela sua presença em nossa vida. Somos direcionados às doces paragens de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus quando encarnado, que toca os nossos corações, nos suaviza ainda mais, auxilia a silenciar a nossa mente e nos envolve no seu manto de amor, nos deixando plenos, na certeza de que somos muito amados. Somos levados por ela à presença de Jesus, o nosso irmão maior, a quem agradecemos a presença nos nossos dias, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo com o Evangelho que deixou. Por ele somos encaminhados a Deus, o Criador de todos nós, a quem agradecemos as oportunidades desta vida que temos, a família que nos constituiu, a família que cada um de nós já constituiu e, principalmente, as oportunidades que Ele tem nos dado de aprendizado e de aprimoramento pessoal. A Deus agradecemos a sua presença e pedimos a Ele que derrame sobre nós, em todos os nossos dias, o seu amor e a sua misericórdia. E a Ele nós louvamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Na presença de Deus, na presença de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que nos cerca, nós pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus por mais este encontro. É assim, meus queridos amigos, nós retornamos para o livro. A lição tem título Não te canses. É uma fala de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. E ele diz assim: Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, o chamado já está aqui, para que estejamos sempre a fazer o bem, enquanto temos tempo para isso. Emmanuel nos traz uma explicação sobre esse pequeno texto e nos diz assim: Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme.
Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificava e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te cansas de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. A perseverança é a base da vitória. Jamais te desesperes e auxilia sempre. Não ouvide que se farás mais tarde em tua lavoura de amor, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Emmanuel, ele nos traz para uma reflexão muito profunda. Nas nossas vidas, né, no dia a dia que cada um de nós tem, quantas vezes nós já fizemos como o buril, que entramos em desespero contra o caminho onde nós estamos, a quem ele chama de próprio destino, né? Para muitas vezes depois perceber que aquele instante onde nós estávamos submetidos ao buril da vida, ou seja, ao burilamento que a vida nos faz muitas vezes, era para que a gente conseguisse construir algo de muito bom, de muito bonito. Também, na nossa vida, nós passamos por instantes onde nos sentimos como a lagarta, e com muitas dificuldades, e observando ao nosso entorno que alguns momentos ou algumas pessoas são simples e fáceis de serem transpostos. Falo das dificuldades, né? Quando a gente olha para fora e acha que a vida do outro está mais simples. Quando olhamos para o jardim do outro e achamos que o jardim do outro é mais verde que o nosso. E nós ficamos aqui desolados, acreditando que a nossa dificuldade não vai passar. De que tudo aquilo que nós estamos atravessando vai ser eterno, não é? E muitas vezes nós, na nossa amargura, não percebemos as asas graciosas e ágeis que recebemos. Quando falamos de asas, estamos dizendo das oportunidades ou dos acontecimentos que vêm em nossa direção depois de atravessarmos esse instante difícil. Já compreendemos que em nossa vida nada vem por acaso e nada vem sem algum propósito. Quando as coisas acontecem é porque Deus está nos preparando para outra coisa. E geralmente é algo muito melhor. Porque esse Pai de amor, ele está sempre nos observando. E no nosso caminho, na nossa direção, não estarão coisas com as quais nós não sejamos capazes de lidar. Porque ele nos prepara anteriormente para que possamos lidar com isso que cada um de nós chama por um nome, mas que na grande maioria das vezes nós tratamos como uma dificuldade. Em alguns instantes, uma dificuldade extrema. E às vezes nós não conseguimos observar a beleza do que vem depois desse aprimoramento. Muitas vezes no nosso lar nós atravessamos essas dificuldades, mas aí percebemos que juntos nós nos fortalecemos, nos amparamos e quando tudo passa, estamos mais unidos e mais harmoniosos como família. Às vezes os instantes de dor ou de algum tipo de sofrimento vêm justamente para que a gente se una e se reúna no amor da família,
no amor que Jesus nos ensinou, na exemplificação, através do entendimento e da aceitação. E ele ainda também traz para nós como exemplo o ferro, né? Porque o ferro, ele precisa sofrer também alguns embates para que ele se perceba importante nas funções que existem, onde ele também faz parte de um progresso. O fogo pelo qual ele passou o purificou e o engrandeceu. Então, de novo, nós trazemos para os exemplos que temos em família, né? Muitas vezes, aqueles instantes em que consideramos situações reconhecidamente difíceis, elas vão nos ajudar a purificar e a engrandecer como ser, né? Que sempre saímos melhor daquilo que nos transformou. E também, ainda como exemplo, vem a semente, que muitas vezes precisa ser colocada numa cova escura, mas ela tem um tempo onde ela vai germinar e ela vai perceber que ela não estava em abandono, muito pelo contrário, ela estava aos cuidados do Pai. Então, aqueles instantes em que a gente precisa se recolher em nós mesmos para atravessarmos aquilo que cada um de nós chama de um nome, mas que pode ser os desertos de nossa vida ou os instantes de dor, de doença, de dificuldades outras. Quando nós nos percebemos, nós estamos nos transformando em arbustos, assim como aquela semente, porque estamos sendo cuidados pelo Pai, no seu amor. E aí, sendo amparados e fortalecidos, vamos nos demonstrando como uma nova oportunidade, com uma nova possibilidade, e transformados diante desse instante que a princípio parecia intransponível, nós vamos sendo abençoados pelo Pai com um novo olhar para a vida, para as situações, para os acontecimentos. O chamado de Paulo aos Gálatas é para que eles não perdessem a oportunidade de fazer o bem. E esse chamado é para todos nós. Onde quer que nós estejamos, nós sejamos sempre aqueles que têm a oportunidade de trazer a luz. Seja por uma boa palavra, seja por um olhar carinhoso, um abraço amistoso, muitas vezes uma prece, em alguns instantes uma oração. E isso transformará aquele instante, aquela situação, e muitas vezes ajudará a transformar aquelas pessoas envolvidas, né? Então, que a gente sempre confie na presença de Deus e do amor dele, para que o desespero não nos alcance, né? E que tenhamos sempre em nosso olhar a certeza de que ele está à nossa frente. Ele nos enviou Jesus para que fosse o nosso caminho, para que nos dissesse a verdade através da luz do Evangelho, para que fosse vida e uma vida abundante. Então, que a perseverança seja a mola mestra que nos faz sair daquelas dificuldades que temos. E que tenhamos sempre a certeza de que no momento em que nós não estivermos mais por aqui, tudo aquilo que nós fizemos e que foi imantado de muito amor, de muita luz, soará no coração daqueles que conviveram conosco. Mas a gente não precisa não estar mais aqui para que isso possa ser verdade. Basta que tenhamos esse olhar, de que mesmo que estejamos nos arrastando em dificuldades, passando pelo fogo das provações, que estejamos sendo feridos pelo burilamento da vida e que estejamos muitas vezes fechados em nós mesmos pelas dores que a vida vai nos trazendo, que nós acreditemos que somos luz e que somos, sim, merecedores de uma colheita divina, né?
que um caminho se faz à nossa frente e que ele será aberto com muito suor, sim, com esforço também, mas com muito otimismo, com muita confiança, com a certeza de que temos um Pai de amor que olha por nós, um irmão querido que está sempre conosco e uma doce mãe que nos envolve nos instantes em que precisamos de serenidade e tranquilidade. Então, que irmãos, ouçamos o que a lição nos diz. Guardemos para nós o título da lição. Não te canses. E guardemos também o trecho do Evangelho. Não desanimemos de fazer o bem. Que tenhamos a oportunidade de aproveitar bem essa nossa passagem. E especialmente a oportunidade que temos na família que cada um de nós constituiu. Que sejamos sempre um ponto de amor, de confiança, de fé, de otimismo diante de todo e qualquer intempérie que venha. Jesus nos prepara todos os dias para as oportunidades que temos. Não esqueçamos que Ele é presente e não nos cansemos de ser o bem, de fazer o bem, principalmente sem olhar a quem, sem esperar retorno, sem esperar reconhecimento. Fazer o bem porque eu sei que a hora em que eu faço o bem, Ele também vem a meu favor. E aquelas dificuldades que eu também tenho serão sanadas. E mesmo que elas estejam difíceis nesse instante, teremos a força e a coragem necessária para ultrapassá-las com alegria, com fé, na confiança de que Jesus é por nós e que nada vem em nossa direção para que não seja para o nosso burilamento, para que seja para o nosso engrandecimento ou para que possamos demonstrar as belezas que temos dentro de nós, como a boa semente que nós somos. Agradecidos por esta oportunidade, nós nos colocamos agradecidos através das vibrações. E nós vibramos pelo bem e pela paz. Por todos aqueles que nesse instante sofrem a dor física ou a dor da alma. Vibramos por todos aqueles que praticam o bem onde estão, em toda e qualquer circunstância, são agentes do bem. Vibramos pelas famílias, por aquelas que nesse instante atravessam dificuldades de convivência e harmonia, para que se reencontrem, se reajustem como espíritos que são, unidos para que todos possamos crescer na paz e no amor de Jesus. Vibramos pela casa que nos acolhe, o CAE, as pessoas que lá sempre estão como voluntários, assistidos e alunos. Vibramos pelos vizinhos de nossa casa, que a luz de Jesus chegue ao coração de cada um. E nesse instante, nós vamos imaginando que Jesus conosco está aqui, no nosso lar. Sua luz ilumina todos os cômodos, todos os cantos. Envolve cada um daqueles que são queridos, que convivem conosco em nosso lar, tocando-lhes a mente, tocando-lhes o coração, para que através da convivência harmoniosa tenhamos um ambiente familiar prazeroso, alegre e feliz. E que todos aqueles que em nosso lar estejam possam sentir este ambiente e esta harmonia. E nós vamos assim, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, a permissão para que nós nos coloquemos nestas vibrações, necessitados que todos nós somos, do amor, do amparo e do fortalecimento do nosso Mestre Jesus. E assim nós damos graças a Deus, graças a Jesus, pela oportunidade deste Evangelho no lar. Assim seja. Então, que estejamos juntos mais uma vez na próxima semana,
para vivermos esse instante de paz e de serenidade. Graças a Deus.